Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Pessoal, dando continuidade ali ao nosso capítulo 10, equações redutíveis a uma equação de segundo grau, chegamos ao módulo 87 e 88, sistemas de equações do segundo grau, tá bom? Pessoal, só para a gente recapitular, né? Existem alguns métodos para resolver sistemas. Então temos lá método de adição, método de comparação, método de substituição. Então todos esses métodos que a gente já está acostumado a utilizar, né? Desde os sistemas de equações do primeiro grau, a gente também vai poder usar no sistema de equação do segundo grau, tá bom? Os métodos são válidos, tá legal? Eu vou começar aqui com o nosso primeiro exemplo usando o método da substituição, tá legal? Vamos só relembrar do que consiste. Eu isolo uma das incógnitas em uma das equações e substituo, né, o valor que eu isolei, né, na segunda equação. Esse é o método da substituição. Então ele sempre vai iniciar isolando uma incógnita. Então vamos lá. Resolvo o sistema a seguir. Eu vou começar pegando a minha segunda equação e isolando. Então eu vou isolar, por exemplo, o y. Então o y vai ser igual a 8 menos x. Agora que eu já isolei o y, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o y encontrado na primeira equação. Então eu vou lá na primeira equação, vai ficar x ao quadrado mais, no lugar do y, quem que eu vou colocar? 8 menos x. Então está aqui, ó, 8 menos x ao quadrado igual a 34. E aí eu vou dar seguimento. Note que agora eu só tenho uma única incógnita. Então vamos lá. X ao quadrado mais 8 menos x ao quadrado é o quê? Produto notável, lembra? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. Então tá aí, ó. Organizando x ao quadrado com x ao quadrado, você tem 2x ao quadrado menos 16x, certo? Aí aqui você tem o mais 64. E o 34 que está positivo, ele vem para cá negativo. Igual a zero. Continua organizando ali. 2x ao quadrado menos 16x mais 64 menos 34 dá 30. Igual a zero. Pronto. Chegamos em uma equação do segundo grau. Note que todos os coeficientes são múltiplos de 2. Então, para a gente trabalhar com uma equação mais simples, o que a gente pode fazer? Dividir toda a equação por 2, e aí a gente trabalha com uma equação mais tranquila. Dividiu lá por 2, ó, x ao quadrado menos 8x mais 15. Pronto. Chegamos então, né, à equação do segundo grau que nós iremos resolver, tá bom? Então vamos lá, como é que vai ficar a resolução dessa equação do segundo grau? Eu posso pensar em dois números cuja soma é menos 8, cujo produto é 15. Posso pensar, né? Então, pessoal, aqui de cara eu já tenho a solução. Por soma e produto, quais são as raízes que a gente pode encontrar aqui? A gente pode encontrar x1, né, e o x2 iguais a quanto? A gente pode colocar lá, ó, eu posso dizer que o x1 é igual a 3, né, e o x2 é igual a 5. Foi? Então tá lá, ó, a soma vai dar 8 e o produto vai dar 15. Se eu estiver na dúvida se realmente esses números são raízes, eu pego o número e substituo. 3 ao quadrado vai dar 9. 9 com 15
24 positivo. Menos 8 vezes 3, 24 negativo. Portanto, 24 positivo com 24 negativo dá 0. Então, de fato, 3 é raiz. E eu posso fazer o mesmo procedimento com o número 5. Pegar o 5, substituir e verificar que 5 também é raiz. Então, tá aí, ó. Não foi necessário usar a fórmula de Bhaskara, tá? Para encontrar as raízes, usamos soma e produto. Bom, a partir daqui, o que a gente precisa fazer? Determinar o valor do y. Bom, como eu tenho dois valores para x, então eu vou encontrar dois valores para y também. Então, o y1 ele vai ser 8 menos o x1. E o y2 ele vai ser 8 menos o x2. Então, o y1 está associado com x1 e o y2 associado com x2. Então, vamos substituir agora. Y1 vai dar 8 menos o x1 é 3, né? Então, o y1 está dando 5. Olha o outro. Y2 está dando 8 menos o x2, que no caso é 5. Portanto, y2 igual a 3. Foi? Pessoal, então qual foi a nossa resposta? A nossa resposta foi o seguinte: eu tenho dois pares ordenados como solução. Então, eu tenho o par ordenado 3 para x e 5 para y. E o outro par ordenado é o par ordenado 5 para x e 3 para y. Foi? Então tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tá? Eu vou trazer um novo exemplo para gente. Então, pessoal, trouxe um novo exemplo para gente, também de sistemas, né, de equações do segundo grau, né? E aí eu vou usar uma técnica diferente. No exemplo anterior, nós usamos a técnica da substituição. Vou usar agora a técnica da adição, tá? O método de adição. Note que inicialmente, né, a gente não pode usar o método de adição. A gente precisa antes usar um artifício. Nesse caso, eu vou usar o seguinte artifício. Eu vou multiplicar por menos 1 a segunda equação. Então, olha lá, ó. Cobrinha multiplica por menos 1. E aí, o que acontece? A minha primeira equação eu repito. Então, vai ficar 3x² mais y igual a 7. E a segunda equação, quando a gente multiplica por menos 1, troca todo o sinal. Então, vai ficar menos x² menos y menos 5. Tudo bem? Agora sim, eu tenho ali um cancelamento, tá? Então, eu cancelo mais x com o mais y com menos y. E aí eu vou obter 3x² menos x², eu vou obter 2x² igual 5 tira 7 tira 5 vai dar 2. Passa o 2 dividindo, então eu vou encontrar x² igual a 1. Agora que eu tenho que tomar cuidado, porque aqui muitos alunos esquecem, né, da possibilidade do x ser menos 1, tá? Então eu vou, ó, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. Muito aluno esquece do mais ou menos. Então aqui você tem duas possibilidades de resposta. Então você tem o x1 e o x2. Nesse caso, um usa o sinal positivo e o outro usa o sinal negativo. Então tem aqui o 1 e o menos 1 como solução. Tá bom? Pessoal, note que nós estamos resolvendo sistemas de equações do segundo grau, só que tem um detalhe. Esses cálculos que nós estamos fazendo não estão associados a nenhum outro ramo da matemática. Nós estamos simplesmente resolvendo a equação, tá? O sistema. Agora, se esse sistema estivesse associado, por exemplo, à geometria,
onde x e y fossem, por exemplo, lados de um quadrado, de um retângulo ou de qualquer uma figura geométrica, a gente teria que tomar o seguinte cuidado: a gente não pode ter uma dimensão negativa, né? Uma medida de lado negativa. Então a gente teria que desconsiderar, né, x2, por exemplo, porque x2 deu menos 1, tá? Então fique atento quanto a isso. Quando a gente chegar nos problemas e aí tiver diante de situações em que o x, né, fique negativo, implicando na medida do lado ser negativa, aí você desconsidera essa possibilidade. Legal? Bom, agora que eu já conheço o valor de x, eu vou então tentar descobrir o valor do y. Como eu tenho dois valores para x, eu vou ter dois valores para y. Então vamos lá. Eu vou primeiro usar o positivo. Então eu vou pegar a minha segunda equação e vou resolver. Ah, poderia pegar a primeira? Poderia pegar a primeira. Eu vou pegar a mais simples. Então vai ficar 1 ao quadrado mais y igual a 5. 1 ao quadrado é 1. Mais y igual a 5. E aqui eu vou concluir que o y é igual a 5 menos 1. Portanto, y é igual a 4. Então tá lá. Ó. Agora, eu vou usar o segundo valor de y encontrado. Menos 1 ao quadrado mais y igual a 5. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Então, 1 mais y igual a 5. Passa esse 1 para o outro lado. Y igual a 5 menos 1. Y também deu igual a 4. Tá? Mas isso daqui, pessoal, não tem nada a ver, né? Ah, deu 4, deu 4. Vai implicar em quê? Na verdade, a minha solução, veja lá, vai continuar sendo os dois pares ordenados. O x1 associado ao y1 e o x2 associado ao y2. Então eu tenho o primeiro par ordenado 1, 4 e o segundo par ordenado menos 1, 4. Tá legal? Pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham entendido, né, a resolução de sistema de equação de segundo grau. Tá bom? Vou deixar lá no nosso material a lista de exercício e o formulário. Aguardo vocês em nossa próxima aula. Tchau, pessoal!